dead stream if we're serving the resurrected Yahushua, would you? Se nós estamos servindo o Yahushua ressuscitado, vocês não esperariam estar numa transmissão morta, certo? So before we get started, Antes da gente começar, I want to show you something. quero mostrar uma coisa para vocês. Most of our books, as some of you know, A maioria dos nossos livros, como alguns de vocês sabem, are soft cover because they're cheaper and they actually last longer. A lot of people don't know that. são capa mole porque elas são mais baratas e elas duram mais tempo. Muitas pessoas não sabem disso. Even though that doesn't make sense. Mesmo que não faça sentido nenhum. But if you see the way some of these manufacturers put the hardcover together, you'll understand it makes sense. Mas se vocês verem como é que essas manufaturas juntam a capa dura, vocês vão ver que faz sentido. So we recommend our soft covers. Então nós recomendamos as nossas capas mole. More than any other Hebrew translation, we have now 5 or 6 different versions. Mais do que qualquer outra tradução hebraica, nós temos 5 ou 6 versões. Beginners, intermediary, and advanced students. Para estudantes, alunos iniciantes, intermediários e avançados. Because we do everything for the glory of Yahuwah, and because we don't give up that easily, Porque nós fazemos tudo para a glória de Yahweh e não desistimos tão facilmente, and because I don't believe in failure, e porque eu não acredito em falha, just setbacks, só prejuízos, I tried another outfit. eu tentei outra aventura. This is a beautiful cloth hardcover. Isso aqui é uma capa dura de tecido linda. Now, I just ordered it for myself Agora, eu só pedi para mim, to test it. para testar. And on the back it says RSTNE, E a parte de trás diz RSTNE, Aramaic Peshitta, Peshitta aramaica, literal scriptures. escrituras literais. And I wanted to see if we got the same kind of junk we send out. Last week, we returned all the hardcovers. E eu queria ter certeza que a gente... Vai ver se a gente tinha pegado o mesmo lixo da semana passada, quando a gente teve que devolver todas as capas duras. No glue, Sem cola, reinforced. reforçada. Remember the books we returned that were coming apart? Sabe quantos livros a gente teve que devolver que estavam se desmanchando? And this is a cloth cover. Isso aqui é uma capa de tecido. And it comes with... Rivka, would you be so kind and grab the flap on the back table, please? So I took it off because I like it this way. Então eu tirei porque eu gosto dessa maneira. This is the Aramaic Peshitta, first and second covenant, everything with the true names. Essa aqui é a Peshitta aramaica, primeira e segunda alianças com os nomes verdadeiros. The only one in the world. A única no mundo. I'm going to say that again. Vou dizer de novo. There are no true name Paleo-Hebrew Peshittas. Não há Peshitas com palio hebraico no originais. Until now. We have it. Até agora. After Shabbat, you can get some. Depois do Shabat vocês conseguem. So it's one of those flap jackets. Isso aqui é uma daquelas coberturas, aquelas capinhas. So you have this little flap, right? Então você vai ter esse flapzinho. This is what Yoshi does for free. Isso aqui que Yoshi faz de graça. That's why I'm asking you to help him. Por isso que eu estou pedindo para vocês ajudarem ele. This is the kind of stuff he does for Yahuwah. Esse é o tipo de coisa que ele faz por Yahweh. And that's covering the cloth. Isso aqui está cobrindo o tecido. But I love this cloth. Mas eu amo aquele tecido. So we're not going back to hardcover. Nós não vamos voltar para a capa dura. But I made 2 exceptions. The Aramaic in Old and New. Mas eu fiz 2 exceções. O aramaico, o Antigo e o Novo Testamento. And the simple edition. E a edição simples. Which is the black cover. Que é a capa preta. Pardon me. The orange cover, simple edition, large print. Desculpa, a capa alaranjada, a versão simples com a letra maior. We're going to offer the large print. Nós vamos oferecer a versão de leitura maior. Rivka, bring me that orange book. De letras maiores. Bring me an orange book from behind you. We're going to offer the large print, simple edition in hardcover. Nós vamos oferecer a versão simples, de letras maiores com capa dura. As well as the Peshitta full, middle shelf, Rivka. Assim como a Peshitta. Old and New. Do Antigo e o Novo. Okay, so 2 hardcovers. Então 2 capas duras. No more. Não mais. So if you're looking for a hardcover, we'll have it. Nope, I need the orange one. Se vocês estiverem procurando por capa dura, nós a teremos. While you're getting the orange one, Enquanto vocês estão pegando elas estão pegando aqui a alaranjada,
The orange one is also simple English, but the orange one is larger print. A laranja também é um inglês simples, mas tem a capinha alaranjada. So this signifies the start of the message. Então, isso aqui significa o começo da mensagem. So this right here will be in hardcover. Essa aqui estará em capa dura também. And you could order it up on the website. It's up already, and we'll get your order to you within a week. E vocês podem pedir, tá no site já, a gente encaminha seus pedidos em uma semana. I also found a new printer distributor that'll send everything out in 1 week. Eu também descobri uma outra editora que envia todos os pedidos While em uma waiting. semana, sem mais esperar. Because when we were out of stock, some people had to wait 3 weeks. Porque quando a gente ficava sem estoque, algumas pessoas tinham que esperar 3 semanas. We praise Yahweh for that. Nós adoramos a Yahweh por isso. So I'm not going to lie to you and say I don't have a message today. Então, eu não vou mentir para vocês e dizer que eu não tenho uma mensagem hoje. But I will say, as of 11 a.m., Mas eu vou dizer que até às 11 da manhã de hoje, oh yeah, as of 11 a.m. this morning, I had nada. e até às 11 da manhã de hoje, eu não tinha nada. Pero yo no speak Spanish. Mas eu não falo espanhol. What does nada mean? O que nada significa? Let me take you to Yiddish. Deixa eu te levar para o Yiddish. Gar nicht. Gornisht. Hat mir nicht gar nicht. Gornisht. Are you one of them Ashkenazi? Yeah, well, I did come from Europe. I'm sorry. Você é um daqueles judeus ashkenazes? Eu vim da Europa, desculpa. And where'd you come from? E da onde tu veio? Where did you come from? Da onde tu veio? You didn't come from Texas. Tu não veio do Texas. You come from somewhere. Tu vem de algum lugar. In the jargon and the politically correct terminology of the day, your ancestors came legally. Wonderful. That means you're legal. Na terminologia de hoje, os teus ancestrais vieram legalmente. Isso significa que vocês são legais. Trust me, y'all did come from somewhere. Mas confia em mim, vocês vieram de algum canto. Because there was no New York, it was New Amsterdam. Porque não havia Nova York, era New Amsterdam. There was no Jamestown, it was King James Village for pedophiles and homosexuals. Não tinha Jamestown, era a vila do rei James. We won't get into that today. E homossexuais. Mas a gente não vai entrar nisso hoje. Turn with me to Maaseh Shlichim. Vamos comigo para Maaseh Shlichim. And let's pick it up in chapter 21. Vamos começar no capítulo 21. Again, we want to welcome the Josivaldo clan to our assembly. E depois a gente quer dar as boas-vindas ao clã do Josivaldo, à nossa assembleia. Wherever you're assembling around the world, we welcome you into our sanctuary. Onde quer que vocês estejam se reunindo ao redor do mundo, nós damos as boas-vindas ao nosso santuário. So in Maaseh Shlichim 21, Então, em Maaseh Shlichim 21, we have the account, nós temos o relato, because we all know in this ministry there are no stories in the Bible. que a gente sabe nesse ministério que não há histórias na Bíblia. If you want to get under my goat, Se vocês quiserem entrar embaixo da minha cabra, put a pastor on the television or somewhere bota no pastor numa televisão em qualquer canto. that says, well, we all know the story of Noah and the ark. Eles vão falar, todos nós conhecemos a história de Noah e a arca. Pastor, you may know the story. I don't know. There are no stories. The Bible is not a book of fiction. Pastor, talvez você conheça a história, mas a Bíblia não é um livro de ficção. The scriptures are an account. As escrituras são um relato. So we don't say story in our ministry. We say the account. Então nós dizemos história, nós não dizemos história no nosso ministério, nós dizemos relato. So I don't know how this tossed salad is going to come out, but come out it will. Então eu não sei como é que essa salada misturada vai sair, mas ela vai sair de alguma forma. If we pick it up in verse 37, Se nós começarmos no versículo 37, Shaliach Shaul is ministering the blessed Besorah. o Sholiach Shaul está ministrando a abençoada Bessorá. The people railed and charged forward to kill him. As pessoas deram uma carga, foram adiante correndo para matá-lo. The people had become violent. As pessoas se tornaram violentas. In verse 36, they consented to kill Shaliach Paul. No versículo 36, eles consentiram em matar o Sholiach Paulo. Acts 21:36. Atos 31, 36. Away with him is a nice colloquial way of saying, Longe com ele é uma maneira legal e coloquial de dizer, ó, as Shaul was about
to be led for murder into the Roman headquarters because of the violence of the people to protect him, Enquanto Shaul estava a caminho do quartel-general romano por causa da violência do povo para com ele, he politely asked the chief captain, ele educadamente pediu ao capitão-chefe: "Sir, may I speak to you?" posso falar contigo, senhor? The chief captain said, "Can you speak Greek?" Aí o capitão falou: você fala grego? Then they said, "Wait a second. Aí eles falaram: tá, peraí. Weren't you that dude who led a rebellion? Não era o cara que guiou a rebeldia 4,000 men de 4.000 homens to overthrow us? para nos tirar do trono? Weren't you one of those 4,000 men?" Tu não era um daqueles 4.000 homens? And Shaul, verse 39, said, "No, sir." E Shaul, versículo 39, falou: não, senhor. Now let's stop there because what I'm about to show you Agora vamos parar aí, porque o que eu tô prestes a mostrar para vocês, many of you, dare I say, most of you, muitos de vocês, e eu ouso dizer a maioria de vocês, have missed. perderam. Perderam. The question was when he was taken into custody for his own protection Quando ele foi levado sob custódia para a própria proteção, in the service of the blessed Besorah. no serviço da abençoada Bessorá, Do you speak Greek? a pergunta foi: tu fala grego? That's a legitimate question. Isso é uma pergunta legítima. Now we jump to verse 39. Agora nós pulamos para o versículo 39. Paul said, "No, Paulo disse: não, I do not speak Greek." eu não falo grego. Well, how do you know he wasn't saying, "No, I wasn't one of the rebellious ones"? Mas como é que você diz não, eu não era um... Como é que você sabe que ele falou não, eu não era parte dos rebeldes? Because of the following verse. That's how I know. Por causa do versículo So, subsequente. all you people who insist on a stack of King James Bibles Então todos vocês que juram numa pilha de Bíblia do rei James that the Brit Hadashah was originally written in Greek, you have a very difficult time refuting this evidence. que a Brit Hadashah foi originalmente escrita em grego, vocês têm bastante dificuldade de refutar esse versículo aqui. Do you speak Greek? Você fala grego? P.S. Weren't you one of the rebels who rose up against the Roman procurator? Aliás, tu não é um daqueles rebeldes que se levantaram contra o procurador romano? He said, "No, sir. Ele falou, não, senhor. I don't speak Greek, Eu não falo grego. and I'm not one of the assassins." E eu não sou um dos Now, assassinos. if Paul said he didn't speak Greek, why do you listen to people who told you that he wrote the New Testament in Greek? Agora, se Paulo nunca falou grego, por que você vai ouvir das pessoas que falam que ele escreveu em grego a Brit Hadashah? So now we have the entire Aramaic Peshitta. Então agora nós temos a Peshitta aramaica inteira. Not saying the Greek is a bad translation. Não estou dizendo que o grego é uma tradução ruim. I'm saying it couldn't have been written by someone who didn't speak Greek. Eu estou dizendo que não poderia ter sido escrito por alguém que não falava grego. Did they teach you that in church? Eles te ensinaram isso na igreja? Huh? Did they teach you that in the MJAA? Eles te ensinaram isso na MJAA? Did they teach you that at the UMJC Messianic Conference at the Rosen Hotel in Orlando? Did they teach you that? Eles te ensinaram isso na conferência cristã no Rosen Hotel em Orlando? I don't think so. Eu acho que não. Are all the Messianic teachers in Brazil teaching you that? Todos os professores messiânicos do Brasil estão ensinando isso? Shaliach Shaul said, "I am a Jew, O Sholiach Shaul falou, eu sou judeu, Yehudi of Tarsus, um Yahudi de Tarso, in Cilicia, em Cilíquia, a well-known city. uma cidade muito bem conhecida. Allow me to speak to the people who are trying to kill me. Deixe-me falar com o povo que está tentando me matar. Just like Zephaniah spoke to me when I was a witness and I was a conspirator to his murder." Assim como Zefânia tentou falar comigo quando eu fui um dos conspiradores que aprovou o assassinato dele. The former busboy O antigo assistente, turned into the great martyr of the early Nazarene. transformado no Not where you start, it's where you finish. transformado no grande mártir dos Natzarim. Não é onde você começa, é como você termina.
It's how you deal with setback and not with failure. É como você lida com prejuízos, não com falha. So the Roman says, you want to speak to these people? Então os romanos falam, você quer falar com esse povo? We have nothing to say to them. We just beat them up. That's all. A gente não tem nada para dizer para eles, a gente bate neles, é isso? You want to speak? Go right ahead. Você quer falar com eles? Beleza, vai em frente. So Shaul got up on the stairs, Então Shaul se levantou nas escadas, put up his hand like, may I speak? levantou a mão pedindo a palavra And there was great tension in the air. e havia grande tensão no ar. And what did he do? E o que ele fez? He spoke. Ele falou, Look at the end of verse 40. olha o final do versículo 40. Acts 21, verse 40. Atos 21, 40. He spoke in the Avrit or the Aramit, either one. Ele falou em Avrit ou em Aramit. Uma das Avrit duas. is Hebrew and Aramit is Aramaic, the dialect of Hebrew. Avrit é o hebraico e o Aramit é um dialeto do hebraico conhecido como aramaico. So what have we learned so far? Então o que a gente aprendeu até agora? He didn't speak Greek. Ele não falava grego. He couldn't address the crowd in Greek. Ele não podia ter falado com a multidão em grego. So he couldn't have written any part of scripture in Greek. Ele não poderia ter escrito qualquer parte da escritura em grego. What language did he use? Que língua ele usou? Avrit Avrit or Aramit? ou Aramit? Now people say it's not it's Agora as pessoas falam não é A, é E. I can't change. I can't change. All my life I've been saying Ivrit. Eu não posso mudar. A minha vida inteira eu falei Ivrit. Okay, fair enough. Then be consistent. Beleza, justo. Então, mas seja Don't consistente. say Aramit. Não fala Aramit. Because Aramit is Aleph, Rem, Mesh, Yud, Taf. Porque Aramit é Aleph, Mem, Resh, Yud, Taf. Then change Aramit, the Hebrew word Aramit, change it to Aramit. Então, Aramit muda para Eremit. Because whatever method you choose, A or E for the Aleph, you got to be consistent. Porque qualquer método que você usar, o A ou E pro Aleph tem que ser consistente. So that word Aramit is a hint the way we should say Avri and not Ivrit. Então, essa palavra Aramit é uma dica de como nós deveríamos dizer Avrit e não Ivrit. Enough said. Dito o suficiente. Chapter 22. Capítulo 22. So he begins to speak in Hebrew. Então, ele começa a falar em hebraico. Listen to my defense, Escutem a minha defesa which I make to you. que eu faço a vocês. And when they heard that he spoke Greek, they bought a copy of the New Testament. E quando eles ouviram que ele falava grego, eles compraram uma Hã? cópia do Novo Testamento. Is that what it says, Amos? No. É isso que diz? Doesn't Aqui? say, doesn't say that. Não diz assim. They got a strong concordance. Eles compraram uma concordância Strongs. They got a Septuagint. Eles compraram a Septuaginta. No, it doesn't say that. Não diz isso. When they heard that he spoke Avrit, Quando eles ouviram que ele falava Avrit, they kept quieter eles ficaram quietos and they stopped yelling and interrupting. e pararam de gritar e interromper. He says, I'm not coming to you as a Greek. Ele falou, eu não estou indo a vocês como um grego. I'm not a rebel. I'm not an assassin, and I don't speak Greek. Eu não sou um rebelde, não sou um assassino e eu não falo grego. I am a Yehudi from Tarsus, Eu sou um Yahudi de Tarso, brought up in Yerushalayim, crescido em Jerusalém, in the yeshiva. na yeshiva. I was a yeshiva bocher. Eu era um bocher da yeshiva. In Yiddish, a yeshiva bocher means a lad who is totally dedicated to studying Talmud, Mishnah, and Gemara. Em Yiddish, um yeshiva bocher é um menino que é dedicado a estudar o Talmud, a Mishnah, a vida inteira. Every once in a while, in the yeshiva, they study Torah. Every once in a while. De vez em quando na yeshiva eles estudam Torá, de vez em quando. Most of the time in the yeshivot, A maioria das vezes nas yeshivot, they're studying what Rabbi so-and-so said about Rabbi so-and-so. Hey, I don't like your underwear. Okay, well, Rabbi Eliezer said I don't like your underwear, therefore Rabbi Eliezer. But then Rabbi Itamar said Rabbi Eliezer is a cuckoo bird. And one flew over the cuckoo's nest. eles dizem, a maioria das vezes é um rabino falando que não gostou do que o outro rabino falou. O rabino Eliezer disse que não gosta da minha roupa de baixo, mas esse aí é maluco. So he's basically saying I was a yeshiva bocher. Então ele está basicamente dizendo, eu era um yeshiva bocher. And I taught Judaism. E eu ensinava o judaísmo. Most of it contrary to Torahism. A maioria disso contrário ao toraísmo. According to the perfect
manner of Talmud. The Torah of the fathers is not the 5 books of Moshe. The Torah of the fathers is the teachings of Rabbi Shmilki and Rabbi Milki and Rabbi Pilki and Rabbi Dunlop. A maioria dos ensinos dessas yeshivas não é Torá, não é torático, é os ensinos do Play Rabino tennis Tal, with Rabbi Dunlop. Okay, how many balls are in the can? do Rabino Dunlop. Eu joguei tênis com esse Rabino, quantas bolinhas tem ali esperando? So when Shaul, he's appealing to them in Hebrew, Então, quando Shaul está apelando a eles em hebraico, he says, I was a yeshiva boy. ele está falando, eu era um menino da yeshiva. And regarding the teachings of the fathers, not the Torah of the Torah of the fathers. E a respeito dos ensinos, não da Torá, mas da Torá dos antepassados. This could be a generic term to talk about the oral Torah. Isso aqui poderia ser um termo genérico falando da Torá oral. The Torah Shebe'al Peh. A Torá Shebe'al Peh. Or, Ou, this is interesting, isso aqui é interessante. a lot of people don't know this, Muitas pessoas não sabem disso, but I've been in this business for 40 years. mas eu estou nesse negócio há 40 anos. It's the father's business. É o negócio do pai. It's a good business. É um bom negócio. He pays me better than all the postal services in the Bronx. Ele me paga melhor do que quaisquer serviços postais no Bronx. He takes care of all his children. Ele toma conta de todos os filhos dele. There's a specific book in the oral tradition of the Pharisees Há um livro específico na tradição oral dos fariseus, known as the Pirkei Avot. conhecida como Pirkei Avot. It's literally a book called the Torah of the Fathers or the Traditions of the Fathers. É literalmente um livro que fala a Perek. Pirkei Avot, as tradições dos pais. More accurate, a perek is a parsha or a portion. Mais acuradamente, um perek é uma parsha, uma porção. So the Torah of the Fathers, traditions, given in small parshas, small spoon. Então, a Torá dos pais dada em pequenas porções, pequenas colheradas. So when it came to the oral law, I was like you, perfectly acquainted with the oral Torah. Então, quando se tratava da Torá oral, eu era como vocês, completamente conhecendo elas. I was zealous like you Eu era zeloso como vocês, to this yom. até esse yom. I persecuted the way, the truth, and the life, Eu persegui o caminho, a verdade e a vida, looking to put them in prison, buscando os colocar na prisão, both men and women. tanto homens quanto mulheres. I've entitled this message, Eu intitulei essa mensagem, Preaching for a Few Millennium, pregando por alguns milênios, a message entitled, uma mensagem intitulada Allow Me Permita-me to Speak to My People Israel. falar com meu povo Israel. 21:39. 21:39. Hechos 21:39. Atos 21:39. Allow me to speak to my people Yisrael. Permitam-me falar com meu povo Yisrael. Today's message. Mensagem de hoje. I was sending letters Eu estava enviando cartas, from the verse 5 from the Kohen versículo 5, do Kohen, on behalf of the illegal Sanhedrin, the Jewish court, which is absolutely oral Torah to the max. em nome do Sanhedrin, da falsa corte judaica, que é basicamente Torá oral na raiz. The 70 elders that Yitro recommended to Moshe Rabbeinu were from Moshe Rabbeinu. They were not a perpetual covenant. Os 70 anciãos que Ah? Yitro recomendou a Moshe Rabbeinu não eram para Moshe Rabbeinu, não era uma aliança perpétua. But in order to maintain spiritual control of the people, they took the advice of Jethro, Yitro of the Beverly Hillbillies, and attributed it to and turned it into a perpetual covenant in violation of Matthew 15:24. Mas para conseguir manter o controle do povo, eles basicamente pegaram o mandamento de Yitro, ou o conselho de Jetro, e transformaram numa herança para o povo, violando Mateus 15, do 23 ao 24. By your traditions, you have made the word of Yahuwah of no effect in your lives. Pelas suas tradições, vocês transformaram a palavra de Yahweh em algo sem efeito nas suas vidas. So the dumb sheep messianics of today on Facebook,
Então, as ovelhas burras, messiânicas do Facebook hoje, What are they waiting for? o que eles estão esperando? The Sanhedrin O Sanhedrin to be reconvened. a ser recomissionado. Oh, you mean so they can kill Yahusha again? Quer dizer, para que eles possam matar Yahusha de novo? So they can kill you for not working on Shabbat? Para que eles possam te matar por não trabalhar no Shabat? Why do you want the Sanhedrin to be reconvened? What is your problem? Por que tu quer que o Sanhedrin seja recomissionado? Qual que é o teu problema? Well, we don't have a problem. We're just praying at the Wailing Wall. Mas a gente não tem problema, a gente só está orando no Muro das Lamentações. Because the Sanhedrin told us it's the last remnant of the temple. Porque o Sanhedrin nos disse que esse é o último remanescente do templo. What did Yahusha say? O que a Yahusha disse? There will not be left here one stone upon another that shall not be thrown down. Não sobrará aqui uma pedra sobre a outra que não será derrubada. So it's not the Jews at the Wailing Wall who are crying, it's Abba Yahu who's crying. Então não For são their os judeus. idolatry. It is a Wailing Wall, but Yahu is the one doing the crying. Então não são os judeus que estão clamando no Muro das Lamentações. Yahweh que está chorando por causa deles. But how many believers are waiting for the Sanhedrin to be reconvened and the temple to be rebuilt? Mas quantos judeus estão esperando para que o Sanhedrin Right. seja recomissionado e o templo Now- seja reconstruído? I hope Robert Korn Jr. is listening. Eu espero que Robert Korn Jr. esteja ouvindo. Many years ago, we kind of butted heads. He may not remember, but he told me, why? I think this was in Jamaica, Queens. Muitos anos atrás, nós batemos cabeça um com o outro. Acho que foi isso foi em Jamaica, no Queens. For some reason, I remember. Por alguma razão, eu me lembro. And he said, why do people believe that the temple has to be rebuilt? What is this pride that everybody's waiting for? What is it? E ele falou, por que as pessoas estão esperando que o templo seja reconstruído? Que orgulho é isso? O que é isso? Scripture teaches in the Brit Hadashah that we're living stones and we compromise the temple. As escrituras na Brit Hadashah ensinam que nós somos pedras vivas e nós comprometemos o templo. I thought he was wrong, and I was one of these people still waiting for the temple to be rebuilt and the Sanhedrin to be reconvened. Eu pensei que ele estava errado e eu era uma dessas pessoas que estava esperando o Sanhedrin ser recomissionado e o templo ser reconstruído. Then I realized the first temple was destroyed because of idolatry, right? Mas eu percebi que o primeiro templo foi destruído por causa de idolatria, certo? Tisha B'Av. Tisha B'Av. And the second temple was destroyed because of what? E o segundo templo foi destruído por causa de quê? Hatred without a cause. Ódio, sem causa. And now you want me to send money to help rebuild the temple? E agora você quer que eu mande dinheiro para ajudar a reconstruir o templo? And so I came to realize that he was right. Então eu cheguei a perceber que ele estava certo. The temple, we are the temple. Nós somos o templo. The first two temples were so gross that Yahuwah had to literally wash the stones. Os primeiros dois templos estavam tão nojentos que Yahweh literalmente teve que And limpar, that was being spilled. que Yahweh teve que literalmente lavar as Seriously. pedras. Seriously. While they were worshiping the sun and Tammuz. Enquanto eles estavam adorando o sol e Tammuz. So there's no need for you and I to wait for a physical temple Então não há razão para que vocês e eu esperemos por um templo físico, while we ignore the real temple. enquanto nós ignoramos o verdadeiro templo. And remember my message, Yahuwah still destroys temple. Lembra da minha mensagem? Yahweh ainda destrói templos. So he received letters Então ele recebeu cartas from the false high priest do falso sumo sacerdote to go to Damascus and arrest believers. para ir para Damasco e prender crentes. Verse 6, on his journey to Damascus, Versículo 6. Na jornada para Damasheque dele, around noonday, por volta do meio-dia, there shone from the Shemaim a great or, brilhou sobre o Chamaim uma grande or. and I heard a loud voice saying, E eu ouvi uma alta voz dizendo, Shaul, Shaul. Shaul, Shaul. Now the King James says, why do you kick against the pricks? If anybody understands what that is, would you please email me? There's not a scholar from Dallas Theological Seminary who understands what it means to kick against the pricks. When I hear that, I think of, New York. I don't even know how to translate that, man. I don't know, man. I'm sorry. I'll wait. I don't think it works. No? But in King James, No King James, na It versão said- King James, it is hard for you to kick against the pricks. lá diz, é difícil para que tu chute contra os pricks, os alfinetes. Yeah, you're thinking the same thing. Now you know it was on King James' mind. Agora você sabe o que estava na mente do King Yeah, James. you're thinking the same thing I'm thinking. Você está pensando a mesma coisa que eu estava. But that never meant what okay, well that's an expression means against, it's hard for you to kick against the foundation. Yeah. Então, eu sempre pensei que fosse, então quer dizer que é difícil chutar contra a fundação, contra as pedras. But I like the RSTNE in this verse.
verse. Mas eu gosto da RSTNE nesse versículo. Shaul, 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 why do you persecute me personally? por que tu me persegue pessoalmente? You're not going to put my people in prison. You're coming against me personally. Tu não tá indo contra o meu povo, tu tá vindo contra mim pessoalmente. In verse 8, he already kind of knew the answer. He was afraid of the answer, but he was a yeshiva boy, and he was trained that Yahusha was a false god. E ele já sabia a resposta, mas tinha medo dela, porque ele foi um menino da yeshiva, e lá eles são treinados que Yahusha é basicamente um bastardo. So he's sitting there sucking his thumb saying, no, don't tell me. No, don't tell me. Então ele estava lá sentado, chupando o dedão, dizendo, não, não fala para mim, não me diga isso. Are you that guy that lives in Capernaum? Tu é o cara que vive em Capernaum? Are you that guy that is rumored to open the eyes of the blind? Tu é o cara que estão fazendo rumores que abre os olhos dos cegos? No. No. Leave me alone. I have a job to do. Leave me Não, alone. me deixa em paz, eu tenho que trabalhar, tenho coisa para fazer. And Yahuwah corrects him. E Yahusha Yahweh o corrige. He said, why are you attacking me personally? Por que tu tá me atacando pessoalmente? I am Yahuwah Yahusha of Nazaret, Eu sou Yahweh Yahusha de Natseret, the branch prophesied in Isaiah, whom you persecute. o ramo profetizado em Isaías a quem tu persegue. And they that were with me saw the or and were afraid, E aqueles que estavam comigo viram a hora e tiveram medo, but they did not hear the voice of him that spoke to me. mas eles não ouviram a voz daquele que falou comigo. Now, skeptics of scripture say that this differs from Acts chapter 9. Agora, céticos da escritura falam que isso aqui é diferente de Atos 9. Now, on your own time, do some homework. Agora, no teu próprio tempo, faz um deverzinho de casa. This Damascus Road experience account is different in chapter 9 than it is in chapter 22. Essa experiência da estrada de Damasco é diferente em Atos capítulo 9, como é em Atos capítulo 2. Now, when you find out why, let me know and I'll be happy to answer the question. Agora, quando vocês descobrirem por quê, me avisem, eu vou ficar feliz em responder a pergunta. But I'm not going to do it for you. Mas eu não vou fazer por vocês. So they claim these are one of these alleged contradictions. Então, eles alegam que essa é uma dessas supostas contradições. But he spoke to Shaul, Mas ele falou com Shaul, which allowed him to speak to his people, his testimony. que permitiam que ele falasse com o povo dele o testemunho dele. And Yahusha said, E Yahweh Yahusha disse, arise. levante-se. This should be in red. I gotta make a note, please. I need to fix this. Go into Damascus, Vá para Damascus, and it will be told you there all things which you are appointed to do. e lá serão ditas para ti todas as coisas que fostes apontado a fazer. And I could not see for the tiferet of the or, E eu não consegui ver por causa da tifereta daquela or. being led by the hand by those who are with me. I was blind. The light made me blind. I was blinded by the light. Sendo guiado pela mão daqueles que estavam comigo, porque a luz me cegou. So keep in mind, Eu tenho em mente, he's talking in Avrit, ele está falando em Avrit, because he already told you porque ele já disse para he vocês doesn't speak in Greek. que ele não fala em grego, We can't write the New Testament in Greek. então ele não consegue escrever o Novo Testamento em grego. Flavius Josephus says Jews don't learn Greek unless their children are privileged and the sons of noble merchants who hire a private tutor like Yoshi to teach them Greek. Otherwise, nobody in Judea speaks Greek. E o Flávio Joséfo registrou que nenhum garoto judeu aprende grego, porque essa é uma prática luxuosa dos filhos dos mercadores famosos que contratam tutores como o Yoshi para te ensinar pessoalmente o grego. Do contrário, se fosse judeu, você não falava grego. Not to mention, even if you spoke Greek, everybody in the crowd would say, sorry, that's Greek to me. Sem mencionar que se tu falasse grego, todo mundo para quem tu falaria ia dizer, desculpa, você está falando grego, eu não estou entendendo nada. And then the first thing Sholiach Shaul meets is the Chen of Yah. E a primeira coisa que Sholiach Shaul That's what gets you started in Torah. Torah doesn't get you started in Torah. Stop it. Stop it. You're a liar. Primeira coisa que o Sholiach Shaul encontrou foi a Rendia. É isso que te leva para a Torá. A Torá não te ensina sobre a Torá. Primeira coisa que você encontra é o favor de Yahweh. Para de mentir para as pessoas. What gets you hungry and sweet for the honeycomb and the honey of Torah O que te deixa com fome e com sede daquele favo de mel da Torá and the Hebrew culture and the Hebrew language e a cultura hebraica e a língua hebraica and the ways of the patriarchs e as maneiras e caminhos dos patriarcas is the Hanania. é o Hanania. What does Hanania mean? O que Hanania significa? The favor and unmerited favor, the unmerited mercy of Yahweh.
O favor imerecido, a misericórdia imerecida de Yahweh. Here was a man who had received salvation by grace through faith alone, Aqui havia um homem que recebeu a salvação pela graça através da fé, Hananiah, Hanania, who is resting in the finished work, que estava descansando na obra terminada, pero he also mas was devout to Torah. ele também era devoto à Torá. So first comes the chen Então primeiro vem a Ren and the desire to consume the honey of Torah. e o desejo de consumir o mel da Torá. Because everybody who starts out trying to do the Torah without first experiencing the chen of Yah found on Mount Golgotha invariably and inevitably gets confused or drops off the radar. Porque todo mundo que tenta fazer a Torá sem antes provar do favor imerecido de Yahweh em Gólgota, invariável e inevitavelmente, fica confuso ou sai do programa. And this may shock some of you remnant folks. Isso talvez choque alguns de vocês, pessoal do But I know what I'm remanescente. talking about because I grew up in a funeral home in Judaism. That's a funeral home. Mas eu sei do que eu estou falando porque eu cresci numa casa funerária do Some of judaísmo. you didn't grow up in that, so you don't have the right to comment. Alguns de vocês não cresceram aí, vocês não têm o direito de comentar. I'd rather go to church on a Sunday, Eu prefiro ir na igreja no domingo, even though I know you don't lecture me. They have the false names and Jesus is not Yahusha. I got all that. mesmo que eles... E não precisa me dar palestrinha, eu sei que eles não têm o nome verdadeiro e Jesus não é Yahusha, eu sei tudo isso. I got all that. Eu entendi tudo isso. So don't lecture me, okay? Não me dê palestra sobre isso. But at least they believe in the blood Mas pelo menos eles confiam no sangue. and Jeremiah 31:31 Em Jeremias 31:31, and the death, burial, and resurrection. na morte, enterro e ressurreição, And they have tasted the Hananiah, e eles provaram do Hanania, but they still loathe the Torah. mas eles ainda carregam a Torá. But if I had to choose, Eles ainda odeiam a Torá. Mas se eu tivesse que escolher, Torah knowledge does not lead to Torah salvation. porque conhecimento da Torá não leva à salvação da Torá. Let me say that again. Torah knowledge does not lead to Torah salvation. O conhecimento da Torá não leva à salvação da Torá. Yahusha, Hananiah leads to Torah salvation. Yahusha, Hanania, leva à salvação da Torá. And then he shows you the rest of it, how to do it in love and shalom and mercy and not being a legalist or a terrorist. E aí ele te mostra como fazer o resto sem ser um legalista ou um terrorista. So it's not by accident that a blind man went from a yeshiva bocher. Então não é uma coincidência que um homem cego foi de um yeshiva bocher. What was he learning in the yeshiva? O que ele estava aprendendo na yeshiva? He majored in balderdash Ele tinha um mestrado em taca-pedra and minored in poppycock. e ele tinha um grau menor em besteira. Or as we say in the hood, basura. Ou como nós dizemos na favela, lixo. In the yeshiva, they taught that Yahusha was a what is that noise? Traffic Traffic? honking outside of his window. Whose window? Precious. You sure? Yeah. I heard it coming from Nehemiah's pocket. Nehemiah, what you doing over there, man? That's money. His money speaking. Yeah, really. His shekels are burning in his pocket. Yep. It's a Volkswagen. So I heard it. Shaul is the Hananiah, Então Shaul é o Hanania, one who sees, aquele que vê, who is leading the blind Talmud Torah student out of religion and Judaism into the light. que está saindo do aluno cego da Torá, do judaísmo somente para a luz. It is the Chen of Yah that speaks in this way. É a Ren de Yah que fala dessa maneira. Not murdering scumbag. Não um assassino estúpido. Brother Saul. O irmão Saul, See, he's not a brother yet because he's still blind. ele ainda não é um irmão porque ele ainda está cego. But he calls those things that are not as though they were. Mas ele chama essas coisas que não são como se elas fossem. And the same way the wisdom of Yah speaks, the Chen of Yah speaks, brings men to Torah salvation and says, now receive your sight. Da mesma maneira como a Torá, a Ren da Torá fala, a salvação da Torá fala, da mesma forma, Yahusha diz, agora tu vê.
Because your teacher, Rav Gamliel, could not give you the sight that leads to eternal life. Porque o teu professor, Rav Gamliel, não podia te dar a vista que leva para a vida perpétua. It may have been he was saying, "Are you Gamliel? Talvez ele devia estar te perguntando, tu é o Gamliel? Am I hearing voices from my Talmud school?" Eu estou ouvindo vozes da minha escola do Talmud? And you said, "No, I'm not Gamliel, I'm Yehusha." E Yahusha falou, não, eu não sou Gamliel, eu sou Yahusha. He was probably listening for Gamliel, Ele está provavelmente procurando por Gamliel. but then he couldn't understand how Gamliel was talking from heaven. Mas daí ele não conseguiu entender por que Gamliel estava falando do céu. Why? I'll tell you why. Por quê? Eu te digo por quê. Because Gamliel was entertaining the emunah. Porque o Gamliel estava só entretendo a emuná. In the Jewish Talmud, it says that Gamliel became an apostate for a season, No Talmud diz que Gamliel se transformou num apóstata por uma temporada, while he entertained the lies of the Nazarene. enquanto ele entreteve as mentiras dos Nazarim. And so, in Paul's eyes, his teacher may have convoited. Então, na visão de Paulo, o professor dele talvez tenha se convertido. He became a convoit. Ele se transformou num converso. So he was hearing the voice of his yeshiva teacher telling him, "Okay, it's okay to follow Jesus now." Então, ele, na cabeça dele, ele estava ouvindo a voz do professor da yeshiva dizendo, não, dá para seguir Jesus agora, tranquilo. So Yehusha said, "I'm not Gamaliel. I'm not Gamliel. Então, Yahusha falou, não, eu não sou Gamliel. I am Yehusha, so stop persecuting me Eu sou Yahusha, para de me perseguir personally. pessoalmente. I take it personally. Eu estou levando pro pessoal. You're a murderer, Tu é um assassino. and I'm going to take that personally. E eu vou tomar isso como... Eu vou levar pro pessoal isso. For you were dead in your trespasses and sins." Pois tu estava morto nas suas transgressões e pecados. Ephesians chapter 2, verses 1 and 2. Efésios capítulo 2, versículos 1 e 2. Let me quote it for you exactly. Deixa eu citar para vocês exatamente. For you who were dead in trespasses and sins, Pois tu que estava morto em transgressões e pecado, you has he quickened. vocês ele acelerou. But Yah, Mas Yah, who is great in riches and mercy toward us, que é grande em riquezas e misericórdia a nosso respeito, opened your eyes. abriu os teus olhos. Ephesians 2:1. Efésios 2:1. And he fills, this is the Aramaic, it's a little bit different than you're used to. Esse aqui é o aramaico, é um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados. And he fills even you who are dead in your sins and in your stupidity. E ele encheu até vocês que estavam mortos nos seus pecados e estupidez. It says stupidity. Aqui diz estupidez. And these things in which you walked from the first, Nessas coisas nas quais vocês caminhavam desde o princípio. you were in them according to the secular life of this world system, Vocês estavam nela de acordo com a vida secular do sistema desse mundo. and according to the will of the ruler, the authority of the air, E de acordo com a vontade do governador, da autoridade do ar, the spirit that now works in the children of disobedience. o espírito que agora funciona nos filhos da desobediência. We were employed in the works from the first desires of our flesh, Nós somos empregados na obra dos primeiros desejos da nossa carne, doing the will of our flesh and our mind, fazendo a vontade da nossa carne e das nossas mentes. the Peshita, and we were entirely children of his rage. A Peshita, e nós fomos filhos nós somos inteiros filhos do ódio dele, Like the rest of the yeshiva boys. como o resto dos meninos da yeshiva. And this is one of the biggest words in Scripture. E essa é uma das maiores palavras das escrituras. The first word of Ephesians 2:4. A primeira palavra de Efésios 2:4 It's one of those big buts. é um desses grandes mas. But Eloha, Aloha, who is rich in Hanania, que é rico em Hanania, loved us with his Hanania. nos amou com Hanania dele. And even when we were dead and blind and rebellious and walked according to the prince of the power of the air, he revealed Hanania. Enquanto estávamos cegos, caminhando na autoridade, no poder do príncipe do poder do ar, ele nos deu Hanania. Now, what did the Romans do to that beautiful message of grace? Agora, o que os romanos fazem com essa linda mensagem de graça? Ananias. Ananias. Now, I don't know about you, but that sounds like another word. Isso, eu não sei com vocês, mas isso soa com outra palavra para mim. You explain to me how the chen, the mercy and favor of Yah, Vocês explicam para mim como a misericórdia e o favor de Yah becomes Latinized into Ananias. se latiniza para Ananias. You could have your Ananias. I'll take Hanania. Tu pode ter o Ananias, eu vou pegar o Hanania.
Brother Saul, the Chain of Yahuwah has come to remove your scale. Irmão Shaul, o reino de Yahweh veio para remover as escamas tuas. And the same instant that Chain came, sin left and blindness left. E no mesmo instante que essa reino veio, o pecado saiu e a cegueira com ele. You're not listening. It wasn't on the Damascus Road that he got saved, Você não está entendendo? Não foi na estrada de Damasco que ele foi salvo, like you teach. como vocês ensinam. No. On the No. Damascus Road, Shaliach Shaul got arrested. Na estrada para Damasco, o Sholiach Shaul foi preso. He was taken into custody, Ele foi levado sob custódia, held prisoner by Yahuwah's love, segurado como prisioneiro pelo amor de Yahweh. and became a prisoner of hope E se transformou num prisioneiro de esperança. and Chaim, E Chaim, in direct fulfillment to the prophecies of Isaiah chapter 49. em direto cumprimento das profecias de Isaías, capítulo 49. Messiah will loose the chains of the 12 tribes and turn them into a remnant, prisoners of hope. Que o Mashiach tiraria as correntes das 12 tribos e transformaria eles em prisioneiros de esperança. Receive your sight. Bye. Receba a tua visão. Now that you received your spiritual sight on who he is, Agora que tu recebeu a tua visão espiritual sobre quem ele é, you could resign from the yeshiva and start doing Torah. pode sair da yeshiva e começar a guardar a Torá. Until you resign from the yeshiva, you'll never do Torah. Até tu sair da yeshiva, tu nunca vai cumprir Torá. Because the yeshiva and the Torah are at odds one with the other. Porque a yeshiva e a Torá estão brigando uma contra a We outra. all know you cannot serve Yah and money. Todos nós sabemos que você não pode servir Yah e o What dinheiro. we don't know is that you cannot serve Yah and your former religion. Mas o que a gente não sabe é que não dá para servir a Yah e a tua religião antiga. Daddy had it, mommy had it, grandpa had it, and you better not have it. Teu papai teve, tua mamãe teve, teu avôzinho teve, mas é melhor que tu não tenha. To inherit the Chain of Yah, you have to renounce the yeshiva and the Talmud and all the fiction, oral fictions of the hand-me-downs of the fathers. Para tu ter um relacionamento com Yah, você tem que resignar, sair da yeshiva como é que é a palavra? Recusar todos os ensinos do Talmud, da Mishnah e todas as coisas que é passado de Punching geração someone em in the geração. face. Tô com vontade de dar um soco na cara de alguém. How dare you do Torah? Como tu ousa fazer Torá? All you people on Facebook. Todos vocês aí no Facebook. I read your messages, Eu leio as mensagens de vocês, thinking that now you're pleasing Yahuwah. pensando que agora vocês estão agradando a Yahweh. It is the goodness of Yahuwah É a bondade de Yahweh that leads us to repentance. que nos leva ao arrependimento. You're only positioned to do Torah out of a love and desire of your heart when you first taste Hananya. Tu só está disposto e pronto para cumprir Torá de um desejo do teu coração quando tu primeiro prova do I'm going to make Hanania. another statement that's going to get me unpopular, Eu vou fazer outra declaração que vai me fazer não popular. but I'm already unpopular. Mas eu já sou não popular. We need the church, Nós precisamos da igreja. Ephraim, Efraim. because they introduce us Porque eles nos apresentam to Hananya, para Hanania. Amen. where they missed the boat Se eles tivessem perdido o barco, is in obedience to Hananya. onde eles erraram o barco, eles ainda estão eles erraram na obediência do Hanania. Because if you really received Hananya and your spiritual sight, Porque se tu realmente recebeu Hanania e a tua visão espiritual, you will keep my mitzvot. tu guardarás os meus mitzvot. So the church says, grace, grace, no Torah, no Shabbat, pig is fine, grace, Hananya, Hananya, Hananya. Então a igreja fala, não, Wrong, Hanania, Wrong, wrong. porco pode, o Natal pode, Hanania, favor, errado, errado e errado. Jewish Israel or the yeshivot. Can you repeat that? Yes, Jewish Israel or the yeshivot. O Israel judaico ou as yeshivot, You don't need the bastard. vocês não precisam dos pastores. Yahusha is the bastard. Yahusha é o bastardo Paul is Balaam. e Paulo é Bilam. You need us. Tu precisa da gente, You need our teaching. tu precisa dos nossos ensinos, You need our yeshiva. tu precisa da nossa yeshiva. Wrong, Errado, wrong. errado.
We need Hananiah Nós precisamos de Hanania and we need instruction. e precisamos de instrução. They're not contradictorily opposed. They're not a binary choice. Não é uma escolha binária, não é uma direção oposta. They are a commandment that both sides of the coin must be adopted. Eles são um mandamento que ambos os lados da moeda precisam adotar. So Hananiah represents grace. Então, Hanania representa graça. Paul represents what? Paulo representa o quê? Law. Lei, Pneumos. nomos, Torah. Torá. But what happens when grace and Torah kiss? Mas o que acontece quando a graça e a Torá se beijam? And is born the fruit of the Ruach. Aí nasce o fruto do Ruach. And is born again or born a child of the resurrection. Aí nasce de novo ou novamente um filho Can da I get a ressurreição. witness? Amém. Paul and Hananiah embraced. They kissed. Paulo e Hanania, eles se abraçam, eles se beijam. Symbolic of Hananiah and Torah both being required. We can't get rid of the church message. They can't get rid of the Jews and replace us with replacement theology. Both are vital. Você não pode se apegar ao favor e esquecer a Torá. Você não pode se apegar a que agora nós somos o Israel substituindo os judeus com a teologia da substituição. Ambas partes são necessárias. Brother Saul. O irmão Saul, If Benjamin was here, he'd start crying. se o Benjamim tivesse aqui, ele ia chorar. Remember how he used to get up and cry? Lembra quando ele se levantava e chorava? Brother Saul. O irmão Saul, He cried when he heard the word. ele chorava quando ele ouvia a palavra. Receive your sight. Receba a tua visão. At the same hour, I saw E nessa mesma hora eu vi that the only way to keep Torah was first to receive Hananiah. que a única maneira de guardar a Torá era primeiro receber Hanania. And then Hananiah comes with a message. The grace of Yahuwah, the mercy of Yahuwah comes with a message. Aí Hanania vem primeiro com uma mensagem. A graça, o favor de Yahweh vem primeiro com uma mensagem. Not the fathers, the traditions of the fathers. Não as tradições dos pais. Not the Pirkei Avot. Não o Perkei Avot. No, Não, no, não, no, não, no. não. But rather the aloha of our fathers. Mas ao invés disso, o alohá dos nossos pais. See the difference between religion and relationship? Conseguem ver que tem a diferença entre religião e relacionamento? One rests their pillow Uns descansam o travesseiro on the traditions of the fathers. nas tradições dos antepassados. But someone whose eyes have been opened by Hananiah Mas alguém cujos olhos foram abertos por Hanania, rests their head eles descansam a cabeça on the aloha no alohá of the fathers. dos antepassados. Not on the fact that they are sons of the Father. Não no fato de que eles são filhos dos Because antepassados. believe me when I tell you that my Savior can turn these rocks into fathers. Porque acreditem em mim quando eu falo que o meu Salvador pode transformar essas pedras em antepassados. He could turn these rocks into children of Abraham. Ele consegue transformar essas rochas em filhos de Abraão. And then he could make the rocks cry out in praise. E aí ele pode fazer as rochas gritarem em louvor. See the difference between religion and relationship? Conseguem ver a diferença entre relacionamento e religião? You got people all over the internet pushing Torah. Tem pessoa pela internet inteira empurrando Torá goela abaixo. Torah without Hananiah first kissing you and opening your eyes will leave you a non-Jewish legalist as opposed to a Jewish legalist. A Torá sem o primeiro beijo de Hanania do favor vai te transformar num legalista não judaico, ao invés de um legalista judeu. Rivka and I were brought up in the law, Eu e a Rivka fomos criados na lei, but it wasn't until we met Hananiah mas não foi até nós conhecermos Hanania that we fell in love with the law. We did not appreciate the law. We saw it as suffocating. que nós nos apaixonamos pela lei. A gente não gostava da lei. A gente I don't care what you think. I grew up Jewish. She grew up Jewish. You don't know what you're talking about. Não importa o que vocês estão falando. Eu cresci judeu, ela cresceu judia. Vocês não sabem o que estão falando. Because you're so focused on the Ashkenaz and the devils who are the Ashkenaz that you can't hear what I'm saying. Vocês estão focados nos Ashkenazes, os demônios sendo os Ashkenazes, vocês não conseguem ouvir o que eu estou dizendo. But you need to hear it. Mas vocês precisam ouvir. Because when we meet Hananiah, Porque quando nós conhecemos Hanania, then we become his kind of Israelite. aí nós nos transformamos no tipo de israelita dele. And then the more Torah we can get, the more we want. E aí quanto mais Torá a gente consegue, mais Torá a gente quer.
Because if you love me, you'll keep some commandments. Porque se vocês me amam, vocês vão guardar alguns mandamentos. If you love me more than most, you'll keep more commandments than most. Se vocês me amam mais do que a maioria, vocês vão guardar mais mandamentos do que a You're going to be maioria. in the top, like Bernie Sanders says, in the top 1%. Se vocês vão se You don't be transformar, on the top 1%. se vocês vão se transformar no primeiro 1%, no topo do 1%, You're going to have to keep most commandments. você vai ter que guardar a maioria dos mandamentos. But it's all how your relationship with Hananiah will determine how much Torah you keep. Mas é sempre como o teu relacionamento com Hanania vai determinar quanto de Torá você guarda. And Torah that's not kept out of love is not Torah. E a Torá que é guardada não por amor, não é Torá. Muhammad said there is no compulsion in religion. Maomé disse que não há compulsão na religião. Even a broken clock is right twice a day. Até um relógio quebrado está certo 2 vezes por dia. That's your example of a broken clock. Esse é teu exemplo de um relógio quebrado. There is no compulsion in religion. Não há compulsão na religião. You either do it out of love and conviction or you don't do it at all. Ou você faz do amor e a convicção, ou você não faz. So I'm your new teacher. Get rid of the yeshiva, get rid of Gamaliel. Então eu sou o teu novo professor, se livra da yeshiva, se livra do Gamaliel. Forget about the learning the Talmud of the fathers. Esquece esse negócio de aprender o Talmud dos antepassados. The aloha of our fathers. O alohá dos nossos pais. Chosen you. Can you repeat that? Has chosen you. Escolheu vocês. And you are one of the few in that yeshiva or in Judaism who are going to get to see the tzaddik one. E vocês serão um dos poucos dessa yeshiva que conseguirão ver o justo. And to hear Torah from his mouth. E ouvir Torá da boca dele. Not through a school. Não através de uma escola. Remember the Prushim said to Yehusha, where did you go to school? Lembra que os Prushim disseram para Yahushua, onde é que você foi para a escola? Did anybody ever belittle you by that question? Forget about it. You know, people think, oh, they're not making fun of me. Well, when they ask you that question, they're trying to see if they're better than you or if you're better than them. Did you ever notice that? Where'd you go to school, boy? What they're trying to do is set you up to see if you're better than them or they're better than you. Alguém já diminuiu vocês com essa pergunta? Onde é que você estudou? Fools! Eles querem te diminuir, eles estão basicamente tentando judging themselves by themselves. Eles estão basicamente tentando te armadilhar, te prender para dizer, eu sou melhor que tu e tu não é melhor que eu. Eles ficam se amarrando com isso. You want to compare yourself to somebody? Start with Yehusha. Quer se comparar com alguém? Começa com Yahusha. So they said to him, okay, boychik. Então eles disseram, beleza, Boychik. Where'd you go to school? Onde é que você estudou? Yeah, I can just picture Yehusha cracking up. Eu imagino Yahusha gargalhando. School? Escola? In my father's house, Na casa do meu pai, there is all knowledge. há todo conhecimento, There's all wisdom. há toda sabedoria, There's all power. há todo poder. I live in my father's house. Eu vivo na casa do meu pai. You want me to go to school? Você quer que eu vá para a escola? So, when you meet Hananiah, Quando vocês conhecerem Hanania, you're ready to leave behind the yeshivot and the Talmud and the Pirkei Avot. estejam prontos para deixar o Talmud, a Mishnah e os Pirkei Avot. Hello? Because when you were a child, you spoke like a child, but when the master came, you dropped the childish things. Porque quando vocês eram crianças, vocês falavam igual criança, mas quando o mestre veio, vocês deixaram de lado as coisas infantis. When the milk of the word came, you started sucking in the right place and you threw away the pacifier. Quando o leite da palavra veio, você começou a ser amamentado no lugar certo e jogou fora o bico da religião. Now, Shaul is hearing his mouth, Agora Shaul está ouvindo da boca dele, his voice, and his mouth. a voz e a boca dele. And now, Paul, you will be his witness. E agora, Paulo, tu será testemunha dele. Allow me to speak Permita-me falar to my people Israel. ao meu povo Israel. Today's message, A mensagem de hoje, allow me to speak. permita-me falar. But he didn't speak in Greek. Mas ele não falou em grego, He didn't speak Espíritu Santos, ele não falava Espírito Santo, Benedictus, bendito, Cardinal Ratzingeri. o Cardinal Ratzinger. No. Não, He spoke in Aramite and Avrit. ele falava em aramite e avrit. He's giving testimony Ele está testemunhando based on meeting Hananiah.
baseado em conhecer. You're all missing it. You thought that he was saved in the Damascus Road. He was not. He was arrested and taken into custody. He was saved in the ministry of Hananiah. They didn't tell you that in cemetery, did they? Vocês erraram, vocês perderam essa parte. Ele não foi salvo na experiência da estrada de Damasco. Ele foi salvo, ele foi preso aí. Ele foi levado sob custódia até o ministério de Hanania. Aí, então, ele foi salvo. Mas no cemitério, quer dizer, no seminário, ninguém lhes ensinou isso. Ask 1 million people how did Paul get saved. They'll tell you that he was saved on the Damascus Road. Pergunta para 1 milhão de pessoas onde é que Paulo foi salvo. Eles vão dizer, na estrada para Damasco. 1 in a million will tell you he was saved under the tutelage and ministry of his new teacher, Hananiah, symbolic of the Chen, the mercy of Yahuwah, as he traded in his yeshiva and left Gamliel and the Talmud behind. 1 em 1 milhão de pessoas vão dizer que ele foi salvo através do ensino do professor dele, Hanania, que era uma tipificação do favor de Yahweh, deixando a yeshiva e o Gamliel, o professor dele, para trás. Now, the reason Paul said, "Who are you?" A razão pela qual Paulo falou, quem que tu é? Because he knew that Gamaliel was considering faith É porque ele sabia que Gamaliel estava considerando a fé in the Messiah. no Messias. You know, the Talmud has a lot to say about that. Vocês sabem que o Talmud tem muito a dizer a respeito disso. Today in Judaism, Gamaliel III has mixed reviews. Hoje no judaísmo, Gamliel III tem várias revisões diferentes, He's considered a great sage, várias avaliações diferentes. Ele é considerado um grande sábio, but also as someone who is considering betraying Judaism. mas também alguém que considerou trair o judaísmo. So it's very possible on the Damascus Road, Paul is thinking that he's hearing Gamaliel. Então é muito possível na estrada para Damasco que Paulo esteja ouvindo Gamaliel, pensando ouvir Gamaliel. He's saying, "Who are you, teacher?" Quem que é tu, professor? Teacher? Professor? So he wasn't sure if it was because he heard rumors that Gamaliel was considering becoming a Nazarene. Então, ele não tinha certeza, porque ele ouviu boatos dizendo que Gamaliel estava considerando se tornar um Nazarim. So Hananiah has everything in order. Então Hanania tem tudo em ordem. The mercy of Yahuwah says, "Get up." A misericórdia de Yahweh diz, levanta, 22:16, 22:16, 22:16. 22:16, 22:16, 22:16. Don't delay. Não demora. Obedience postponed is a nice way of saying disobedience. Obediência adiada é uma maneira legal de dizer desobediência. Telling you to start a ministry in a congregation in Hawaii, and I will. Se eu estou te dizendo, começa um ministério, uma congregação no Havaí, e você fala, não, eu vou, um dia eu vou. 10 years later, you still haven't started it. 10 anos depois, você ainda não começou. You're not waiting on Yahuwah, you're disobedient. Tu não está esperando em Yahweh, tu é desobediente. Disobedience delayed, obedience delayed igual Obediência atrasada é igual to disobedience. a desobediência. Everyone who obeyed Yahuwah did so anon. Todos que obedeceram Yahweh o fizeram A-N-O-N without the Q. Anan, sem o K. A-N-A-N. A-N-O-N. Anon, A-N-O-N. Not getting political, relax. You know what anon means? Immediately, immediatamente. Anon significa imediatamente. Why do you delay? Por que você demora? Anon, arise Anon, levanta, and be immersed, seja imerso, washing away your sins. lavando os teus pecados. And then I'll reveal the name. E aí eu vou revelar um Does nome. anybody see this? First you meet the Chen. Alguém tá vendo aqui? Primeiro você conhece o Ren. Then you obey and become mikvah. Aí tu obedece e se transforma em mikvah. Then you start doing Torah because your eyes were opened to the Chen that has been visited to you personally. Aí tu começa a cumprir Torá porque os teus olhos foram abertos pelo Ren que te visitou pessoalmente. And when did Paul start calling on the name? Because, you know, he used to call on Hashem, right? He was a disciple of Gamaliel, right? You know, Paul was one of those Hashem guys. You realize that, right? Então, quando que Paulo começou a chamar no nome Yes, verdadeiro? maybe, no, right? Porque ele era um dos caras do Hashem, ele era um discípulo de Gamliel, ele falava Hashem, certo? Paul was one of the Hashem guys. Paulo era uma da galera do Hashem. So the mercy, the Chen, the favor of Yah Então a misericórdia, o favor, o Ren de Yah, knew that as soon as the blind man was mikvah, sabia que logo que o homem cego foi mikvah, it would be required of him seria requerido dele to begin to call on the Kadosh name.
começaram a chamar o nome Kadosh. So who calls on the Kadosh name? Então, quem chama no nome Kadosh? The fathers? Os antepassados? No. The yeshivas? As yeshivas? No. Não. The Talmudists? Os talmudistas? No. Não. The men of the Great Assembly? Os homens da grande assembleia? No. Não. The School of Daniel? A escola de Pardon me. Daniel? Pardon me. The School of Ezra? Desculpa, a escola de Ezra? No. Não. Only those who meet the Chen of Yah, Yah's name is in the favor, Chen Yah, the favor of Yah, continue in the name of that favor. Só aqueles que Come on, recebem, somebody. só aqueles que recebem o Hanania, o nome de Yah está no favor, Hanania, só aqueles que recebem esse favor continuam no nome que trouxe o favor. You could study the true name of Yahuwah forever. Until Chen touches you, you have no desire to touch it. Até tu pode estudar o nome verdadeiro de Yahweh para sempre, até que o Ren te toque, você nunca vai querer tocar no nome que trouxe o Ren. Did you start calling on the name of Yahuwah when you were Jewish, Catholic, or Protestant? Você começou a chamar pelo nome de Yahweh quando você era judeu, católico ou protestante? When did you start calling on the name of Yah? Quando você começou a clamar no nome de Yah? When the Chen of Yah touched your eyes and you began to see all things that were required. Quando o Ren de Yah te tocou e tu começou a ver todas as coisas que te eram requeridas. He returned to Jerusalem. Ele voltou para Jerusalém, He was warned to leave ele foi avisado para sair, because he would be imprisoned. porque ele seria aprisionado. He says, I was among the murderers of Tzephaniah. Ele falou, eu estava entre os assassinos de Tsefânia, I'm in verse 20. todo o versículo 20. I held the garments of those so their hands were free. Eu segurei as vestes de quem matou para que as mãos deles ficassem livres. He's basically saying, I didn't do Torah when I was Gamaliel's student. I didn't use the true name. I didn't know the favor of Yah. I was a Torah terrorist. And now I am a completely new creation who does the Torah the right way because I was doing it the wrong way, which made me a murderer. Let me say that again. When you do Torah the wrong way, automatically you're a murderer, even if you never killed anybody. O que Shaul estava dizendo aqui é que eu era um assassino, eu era basicamente um aluno da escola de Gamliel, eu nunca cumpri Torá, porque eu nunca tive o reino dela, e eu era basicamente um terrorista de Torá, e automaticamente fazendo a Torá do jeito errado, eu era um assassino. Agora, depois do reino, eu faço a Torá do jeito certo. Exatamente o que vocês ouviram. Quando você cumpre a Torá do jeito errado, você é um assassino automaticamente, mesmo que você nunca tenha matado ninguém. We sure have a lot of those folks. E certamente nós temos muita dessa galera. The murderers. Eles são assassinos. When you use the Torah unlawfully, you murder people. Quando tu usa a Torá de forma ímpia, tu assassina pessoas. You condemn the innocent and justify the guilty. Tu condena os inocentes e justifica os culpados. How do we avoid that? We have to start our walk in Torah with Hananiah. Como é que nós evitamos isso? Nós temos que começar Hello? a nossa caminhada na Torá com Yahuwah is Hananiah. the same yesterday, today, and forever. He will always start your walk with Hananiah. Why would he start Paul's walk with Hananiah and start your walk with Buddha or Confucius or Rabbi Shmuley? Yahweh Rabbi é o Shmuley mesmo- Botek is my teacher. If you let Rabbi Shmuel Botek, you're going to need Botox. Yahweh é o mesmo ontem, hoje e para sempre. I can't believe he said that. Oh my gosh. Se ele começa a caminhada de Shaul com o Ren, ele não vai começar a tua caminhada com Confúcio, com Buda ou com Shmuley Botex, o Rabino. Se esse for o cara que tu vai começar a tua caminhada com, você vai precisar de Botox para limpar a mente. Today there's a famous rabbi, Shmuley Botek. Tem um cara hoje em dia famoso, o Rabino Shmuley Botek. All his students, they keep Torah. E todos os alunos dele, eles guardam Torá. But if they don't meet Hananiah, Mas se eles não conhecerem Hanania, they're going to need Botox. eles vão precisar de Botox. The problem with Botox is it's fake. O problema com Botox é que é falso. Fake news. Fake news. Fake news. The real Botox is Hananiah. O verdadeiro Botox é Hanania. Can I get a witness? Hananiah is the real change agent. O Hanania é o fator de mudança verdadeiro. Not a little shot of Botox. Eu não sou uma criancinha de Botox. Ask Joan Rivers if it works. Pergunta pro John Rivers se funciona. Ask her about if Botox worked good. How'd that work out for her? Pergunta para ela se funciona legal. So he was speaking Avri, so they put up with him for a while. Ele estava falando da Avrit, então eles basicamente suportaram ele um pouquinho. But they didn't like the fact that
Hananiah gave him a different way to keep Torah. They didn't like that Mas eles não gostaram que Hanania deu a ele uma maneira diferente de guardar a Torá. because Hananiah showed Shaul that he would be a light to the Goyim. Porque Hanania mostrou a Shaul que ele seria uma luz aos Goim. Look at verse 21. Olha o versículo 21. Shaul, depart from Damascus Shaul, parta de Dameshek and start traveling. Go rent some timeshares all around Asia because you're going to be spending a lot of time in Asia. e começa a procurar por pousada na Ásia, que você vai passar um tempão na Ásia. I'm leaving and I'm going to go to the nations. Eu vou sair, eu tô indo embora e eu vou ficar nas nações. And the yeshiva student said, no, you ain't. We're going to kill your ass just like we killed all them other boys that followed Yahusha. E os meninos da Yeshiva falaram, não, você não vai, a gente vai te matar, igual a gente matou o filho daquela mulher lá antes. So up until he said that Hananiah demanded that I leave the house of Judah and also go to the lost sheep of Israel from Beit Yosef. Então, até que ele tenha falado que Hanania demandou, requeriu que eu saísse da casa de Yahudá e fosse atrás das ovelhas perdidas de Efraim e Israel. As soon as the Talmudists or the Torah terrorists Logo que os talmudistas ou terroristas de Torá heard that Shaul, through Hananiah, ouviram que Shaul, através de Hanania, would go fishing in the house of Joseph iria pescar na casa de Yahusef for the 10 tribes, pelas 10 tribos, they said, that's it. eles disseram, é isso aí. Your sermon is over. O teu sermão acabou. I love the way verse 22 words it. Eu amo a maneira como o versículo 22 está escrito. They gave him their attention Eles deram a ele a atenção deles up until this word. até essa palavra. What word? Que palavra? What word? Que palavra? Go up to verse 21. Volta ao versículo 21. From now on, Daqui para frente, I'm going to Joseph, eu vou para José, the nations. as nações. And they said, no, you're not. E eles disseram, não, você não vai. And the same spirit that he used to have before Hananiah came, E o mesmo espírito que ele tinha antes de ter Hanania veio. the same spirit manifested. O mesmo espírito se manifestou. The spirit of murder. Watch. Esse espírito de assassinato. Yes, away with such a fellow. Para longe com tal rapaz. To take good news to the ends of the earth, it's not fit that somebody like that should live. Porque ele está levando boas notícias para os confins da terra. Não é bom para que alguém assim viva. Brothers, you ever notice Irmãos, já perceberam the difference between good news and bad news? a diferença entre boas e más notícias? There's a science, there's a mathematics to this. Há uma ciência, há uma matemática para isso. Bad news travels fast. Notícias ruins viajam rápido. Kennedy is dead. O Kennedy está morto. Gandhi has been shot. O Gandhi foi assassinado. Before the days of internet, within 1 hour, everybody knew the bad news. Antes dos dias da internet, em 1 hora, todo mundo sabia a notícia ruim. Today, Hoje, the good news travels like snail mail. as notícias boas viajam como carta. The good news of salvation. As boas notícias da salvação. The good news of Messiah's love As boas notícias do amor do Messias. and plan for our lives. E plano para as nossas vidas. They don't travel well. Elas não viajam bem. Hello? Am I speaking to the choir? Estou falando com o coração. How come good news doesn't travel? Como que as notícias boas não viajam? Shaliach survived the heart attack. O Scholler sobreviveu a um ataque cardíaco. 20 people contacted me. 20 pessoas me contataram. Now, if I had croaked, Agora, se eu tivesse morrido, Brother Amos, you want to bet it would have been more than 20 people? irmão Amos, você quer apostar que seriam mais de 20 pessoas sabendo? The gospel travels slow. O evangelho viaja lentamente. Get used to it. Acostumem-se. People love the bad news. Pessoas amam as notícias ruins. That's what keeps them hungry and thirsty É isso que mantém elas sedentas e famintas. for the next news cycle. Para o próximo ciclo noticiário. The fallacious detail. Os detalhes de falácia. I'm guilty too. Eu sou culpado também. I'm guilty of that. Eu também sou culpado. But that's human nature. Mas essa é a natureza humana. And we have to fight against human E nature. nós temos que lutar contra a natureza humana. Which means we have to romance the good news more than the bad news. O que significa que nós temos que romantizar mais as boas notícias ao invés das ruins. And to be honest with you, in this day and age, it's not easy. E sendo honesto com vocês, hoje em dia não é fácil. They shouted. Eles gritaram.
They cast off their apron. Eles jogaram longe os seus aventais. They threw, where's the dust? They threw dust into the air. Eles jogaram pó para cima. And they say, Paul, remember when you were blind? E eles disseram, Paulo, lembra quando você era cego? We reject your new sight. We reject your new life. We reject your new walk. And we reject Hananiah. We don't recognize Hananiah because he's not Jewish. Nós rejeitamos essa tua nova visão, essa tua nova caminhada, essa tua nova Hanania. E o próprio Hanania, porque ele não é judeu. So we're going to go desnudo. Então a gente vai ficar nu. And we're going to take dust and throw it back in your eyes so you can be as blind as we are. E a gente vai jogar pó nos teus olhos para que tu seja tão cego quanto nós somos. What are they going to do with the dust? Are they going to build sand castles? O que eles vão fazer com o pó? Vão construir castelinho de areia? Are they going to stand by my window and look out on those Brooklyn roads? Eles vão ficar aqui na minha janela olhando I pelas stand estradas by do my Brooklyn? window and looked out on those Brooklyn roads. No. What exactly are they? It's not the dust of sackcloth and ashes of repentance. What exactly are these Talmudists going to do with the dust? Não é o pó do pó e das vestes de saca de arrependimento. O que esses talmudistas estão fazendo com essa poeira? I think you know the answer. Acho que vocês sabem a resposta. The chief captain brought him in. He says the Romans had to protect this nice Jewish boy from his own people. O capitão romano veio e protegeu ele. Os romanos tiveram que proteger esse judeuzinho gente boa do próprio povo dele. To be examined, Para ser examinado, scourged and beaten, flagelado e espancado. because they blamed him for the uprising. Porque eles culparam ele desse levante. And Shaul said, it's not lawful for you to beat up a citizen without the charges and the judgment against me. E Shaul disse, não é leal que vocês espanquem um cidadão sem as causas e a culpa certas de acordo com a lei. The captain said, fair enough. Are you a Roman? Yes, I am. Aí o capitão falou, justo, você é romano? Sim, eu sou. And he was worried because he had imprisoned him illegally, E ele ficou preocupado por ter prendido Shaul ilegalmente. without the charges, without proper Roman Pax Romano, Roman jurisprudence. Sem a culpa necessária, sem a Pax Romanus, ou a jurisprudência romana correta. And the next day he demanded that his accusers E no dia seguinte, os homens, os acusadores dele, appear before him. apareceram diante dele. So again, this message, Então, de novo, essa mensagem. allow me to speak. Permita-me falar. And what exactly do you want to speak? E o que exatamente você quer I falar? want to speak to them Eu quero falar com eles of the missing element. a respeito do elemento faltante. What is the missing element? Qual é esse elemento faltante? Hananiah. Hanania. Not Rabbi this, not Pirkei Avot, not Kamora, not Mishnah, not the Shem HaMsforah, the forbidden name. You can't say the name. Não o Rabino tal, a escola de Gamliel, o Shem HaMeforash, o Talmud, a Gamora. Allow me Permitam-me to speak to my people. falar com o meu povo. And what exactly was Shaul ministering to his people? E o que exatamente Shaul estava ministrando ao povo dele? That's right. Exatamente. The missing link. O elo faltante. The difference between religion and relationship is the missing link. A diferença entre o relacionamento e a religião é o elo perdido. You remember that awful TV game show Lembra daquele game show horrível? with the lady dressed in black Com a mulher vestida de preto, with this weird gothic voice? com essa voz gótica esquisita? It was called The Missing Link. Era chamado de elo perdido. You are the missing link. Tu é o elo perdido. Well, Hananiah was the missing link. O Hanania era o elo perdido. Because notice, Hananiah had his own little operation going. Porque percebam, Hanania tinha a própria operaçãozinha acontecendo. He says, Yahuwah has allowed you. Ele disse que Yahweh te permitiu. Yahuwah has chosen you. Yahweh te escolheu. Yahuwah is going to use me to unblind you. Bad English, good point. Yahweh te usou para te descegar. Português horrível, mas o Bad ponto é English, certo. unblind you. Yahuwah's going to use me to unblind you. Yahweh vai me usar para te descegar. And then I'm going to accompany you to the mikvah. Daí eu vou te acompanhar até o teu mikvah. And as soon as you come out of the mikvah, you're not going to be calling on
Rabbi Gamliel and the yeshiva boys. E logo que você sair do mikvah, você não vai estar clamando pro You're not going to be o menino da yeshiva. you're not going to be arresting anybody anymore. Você não vai mais estar prendendo as pessoas. You're not going to be murdering anybody anymore. Você não vai mais assassinar ninguém. Which means now you're going to be keeping Torah for the first time. Why? Because you met Hananiah, who is an Elohim of decency and order. O que significa que agora tu vai cumprir a Torá da forma correta pela primeira vez, porque Hanania é um Elohá de decência e ordem. And as soon as you come out of the water, E logo que você sair da água, I'm going to show you the difference between a Christian and a Nazarene baptism. eu vou te mostrar a diferença entre um batismo Right. nazareno e um cristão. In the church, Na igreja, you go in the water in the Pentecostal church, na igreja pentecostal, você entra na água, in the Church of Gold, Cleveland, Tennessee. na igreja de Deus em Cleveland, Tennessee. You go into the baptism Tu entra no batismo and you come out speaking in other tongues e tu sai falando em outras línguas. as a spirit of gold, fraud, F-R-A-U-D, fraud, Enquanto o espírito da fraude ou de God, de Deus, as you speak. Well, number one, you're not, those people don't come out of the mikvah speaking in tongues. te faz falar. Então, número 1, essas pessoas não saem da água do batismo falando línguas diferentes. Because I've heard those tongues. Porque eu já ouvi essas línguas. All right? That's not tongues. Isso não é línguas. What are they saying? What are they saying? What is that? What language is that? Que língua exatamente é essa? I'll tell you what language is. She laid an egg. Eu vou dizer, ela botou um ovo, é a língua. Said quickly. Say it quickly. She laid an egg. She laid an egg. Said quickly. That's their version of tongues, and their baptism causes people to lay an egg. Se tu falar, ela botou um ovo rápido o suficiente, com Turn to your neighbor and say, I don't want no religion that makes me lay an egg. vai parecer uma língua diferente. Você vai acabar botando um ovo de tão esquisito que é. Nehemiah, turn to me, your neighbor, Agora, vira and pro say, próximo. I don't want no religion that makes me lay an egg. Eu não quero religião que me faz botar um ovo. In español. In español. También. You passed. How about that? Que tal? That's not tongues. Isso não é línguas. And even if you get the legitimate gift of tongues, Afrikaans. I've never been to South Africa, but I wake up speaking perfect Afrikaans. Agora, mesmo que eu receba o dom de línguas, por exemplo, africanos, eu não nasci na África do Sul, mas eu acordo falando africanos. I've never been to Italy, but I wake up one morning speaking capi di tutto capi, perfect Italiano. Eu nunca fui para Itália, mas eu acordo falando capo di tutti capi. Eu falo italiano perfeito, do nada. No. Não. What's going to happen when they meet Hananiah? O que vai acontecer quando eles encontrarem One Hanani? of the proofs of a real kadosh mikvah Uma das provas de um mikvah kadosh verdadeiro is you come out of the water é que tu sai da água, because your instructor is good. porque o teu instrutor é bom, It's not Gamaliel. não é o Gamaliel, It's not Hillel III. não é Hillel o terceiro, It's not Shammai. não é o Shammai. Hananiah sent by Yahusha himself. Hanania mandado por Yahusha mesmo. And when Hananiah reveals the plan of how to properly perform Torah. E quando é o Hanania que te mostra o plano de como perfeitamente performar a Torá. You'll be keeping the first commandment. Tu vai guardar o primeiro mandamento, You'll be keeping the second commandment. tu vai guardar o segundo mandamento, Right here e aqui, ó, in verse 16, no versículo 16, you'll be keeping the third commandment. tu vai guardar o terceiro mandamento. You'll no longer take his name in vain or bring it to vain emptiness. Tu não vai mais tomar o nome dele em vaidade ou trazê-lo ao nada. Based on the teachings of Hananiah, what do you think, even though it's not written here, what do you think is the next thing Shaul did after he kept the first, second, and third commandment? E mesmo que não esteja aqui, o que vocês acham, depois dos ensinos de Hanania, que Shaul fez depois de guardar o primeiro, segundo e terceiro mandamentos? I'm willing to bet Eu estou disposto a apostar he kept Shabbat. que ele guardou o Shabat. Because Hananiah Porque o Hanania is a Yahuwah é um Yahuwah of beautiful decency, restoration, and order. de linda decência, restauração e ordem. Before his mikvah, Paul was beginning for the first time, even though he was a yeshiva boy.
Antes do mikvah, Paulo, pela primeira vez, estava começando, mesmo tendo sido um menino da yeshiva, to keep the first 3 commandments. a guardar os primeiros 3 mandamentos. And we know the 4th is the Shabbat. E nós sabemos que o quarto é o Shabat. And somewhere down there is thou shalt not murder. Em algum lugar nessa É? lista tá, não How many assassinarás. believe Paul stopped murdering? Quem aqui acha que Paulo parou de matar? How did Yahuwah get Paul to stop murdering? Agora, como é que Yahweh fez com que Paulo parasse de assassinar? Hananiah. Hanania, Paul, we're going to let you talk. Are you going to talk in Greek? I can't. I don't know Greek. Paulo, a gente vai deixar falar. Você fala grego? Eu não sei. I'm going to speak in Avrit. Eu vou falar em Avrit. Please Por favor, allow me to speak to my people. permitam-me falar com o meu povo. What are you going to say? O que você vai dizer? I'm going to tell them about Yahusha who sent Hananiah. Eu vou dizer para ele sobre Yahusha que enviou Hanania. Okay, that's fine. Go ahead. Beleza, pode falar. Until he came to this Hananiah and keeping Torah the right way, being revealed to Beit Yosef, and then they shut him out and said, that's enough, go to hell, and P.S. drop dead. Até que ele chegou a falar essa palavra de que ele tinha que levar Hanania para Yosef, para as outras nações. Eles falaram, beleza, chega, vai para o inferno e, por favor, morra no caminho. And what do we learn from this? E o que a gente aprende The disso? Romans don't want you to live the truth. Os romanos não querem que você viva a verdade. The powers of this world don't want you to live the truth. Os poderes desse mundo não querem que você viva a verdade. The yeshivas don't want you to live the truth. As yeshivot não querem que vocês vivam a verdade. People who keep Torah don't want you to live the truth unless you live it without Yahusha teaching you and without Hananiah teaching you. As pessoas da Torá não querem que você viva That's why. a menos que tu faça isso sem os ensinos de Hanania, sem Yahusha. Esse é o motivo. To live this thing, we don't have to isolate in the mountains, but we do have to come out from among them and be separate in some strong manner. Para viver isso aqui, a gente não tem que se isolar nas montanhas, mas a gente tem que nos separar deles de alguma forma forte. Allow me. Permitam-me, Tzefania, Sefania, pardon me, Hananiah, desculpa, Hanania, allow me to speak about you permita-me de falar sobre ti to my people. ao meu povo. And that's today's message. E essa é a mensagem de hoje. Baruch Hashem Yahuwah. Hashem Yahuwah. Would anybody like a copy of my notes? Alguém gostaria de uma cópia das minhas anotações? Make sure you bring your binocular. Make sure you bring your bifocals. Traz os bifocais para enxergar direitinho. Have Coke bottle glasses, you bring those too. Se tiver óculos fundo de garrafa, traz também. If you have cataract surgery, bring those too. Se vocês fizeram a cirurgia da catarata, traz elas também. Here are my notes. Aqui estão as minhas anotações. Because Porque it is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. Say goodbye. It is Shabbat. Shavuato. It is Shabbat. Shavuato. It is Shabbat. Shavuato. One more time. Shabbat. It is Shabbat. Shavuato. It is Shabbat. Shavuato. It is Shabbat. Shavuato. Para, un momentito. I want everybody in Campina to give the Josivaldo family a big hug before they eat. eu quero que todo mundo aí em Campina dê um grande abraço no Josivaldo e família antes deles comerem. A literal hug. Um abraço literal. And then start eating. E aí comecem a comer. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. He carried him. Yes. He carried him and put him on the table. I am the heir of Israel, the great I am, the great I am, the great I am. 'Cause I am the great I am, 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 the great I am,
justice